A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe outra palavra para você. Hoje ela se encontra em 2 Pedro, o capítulo é o 1, o versículo é o 16 em diante, é um trechinho pequeno, três versículos, que vai nos dizer assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Né? Então, gente, aqui Pedro estava dizendo e confirmando que Deus falou de Jesus e todos ouviram. Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Quando João batizou Jesus, né, lá no Jordão, Jesus veio aquela pomba, que era o Espírito Santo, simbolizava o Espírito Santo, e disse que veio essa voz do céu, né? E além disso, também lá na casa de oração, lá quando Jesus fez aquele discurso no dia da festa, né? Jesus, Deus também falou lá de cima. Muitos achavam que era trovão, outros achavam que era voz de um anjo, mas foi a voz de Deus. Eles queriam sinal e Deus deu o sinal. Então, quando os profetas aqui fazem profecias dos finais dos tempos, não é uma invenção apenas, né? Quando eles escreveram as escrituras, Pedro ainda diz que a escritura do Antigo Testamento foi escrita, induzida, inspirada, o Espírito Santo que inspirava, com a voz de Deus. Tudo isso foi escrito em verdades, né? Então, o Antigo Testamento, ele é um livro de Deus, muitos dizem escrito por Deus, muita gente não acredita. Mas por quê? Porque o Espírito Santo já atuava, olha aqui que aqui diz, ó, no Antigo Testamento, e antes que os falsos mestres sugerissem a rejeição da autoridade de Pedro, questionando sua origem divina, dando a entender que os profetas simplesmente criaram as suas próprias fábulas. Pedro fortemente afirmou que o Antigo Testamento foi escrito por homens movidos pelo Espírito Santo, a fim de falarem as palavras de Deus. O Espírito Santo, Deus moveu o Espírito Santo para que os homens escrevessem somente a verdade. Então, todas aquelas histórias, aquilo ali, tudo foi escrito por homens movidos pelo Espírito Santo, e nós cremos até hoje, nós acreditamos em quando a gente vê, a gente sente o mover do Espírito Santo nas pregações, né? Quando o Espírito domina, entra, a gente conhece, a gente sente que a pregação está sendo forte, nós sentimos a presença ali do Espírito Santo. Então, jamais um livro como as Escrituras seriam escrito por qualquer pessoa, dizendo fábulas, contando qualquer coisa, não. Pedro afirma aqui que foi escrito por pessoas movidas pelo Espírito Santo. Assim como eles aqui estavam também
escrevendo histórias que eles presenciaram. Eles foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu com Jesus. Então tinha pessoas que falavam que achavam que eles estavam inventando um mito, inventando coisas sobre Jesus, né, para engrandecer, mas não. Eles escreveram aqui, movidos pelo Espírito Santo, mas teve muitas pessoas que foram testemunha de tudo que aconteceu. A ascensão de Jesus, para eles, foi aquilo que fechou tudo que eles... A ascensão de Jesus foi a coisa mais linda de ter presenciado. A gente fica imaginando, né, gente? Se nós cremos em tudo isso que a gente lê aqui nas Escrituras, imagina você presenciar uma cena dessa. Você presenciar que nem eles presenciaram lá Elias, né? Tava Elias, Moisés e Jesus juntos. Imagina que coisa mais linda e mais milagrosa que foi isso. E os apóstolos, eles presenciaram tudo isso. Então, eles morreram por essas palavras, eles morreram por essa história. Porque eles acreditavam no que os olhos deles viram, em todos aqueles milagres que Jesus fez, todo aquele poder que Jesus concedeu a eles através do Espírito Santo, para que eles também pudessem vir a fazer aqueles milagres, expulsar demônios, ajudar pessoas. Então, quando falam aqui na chegada, aqui ó, Deus julgará o culpado e salvará o justo. Ele usou ilustrações gráficas para relembrar seus leitores do julgamento que Deus havia executado no passado, mas assegurou-lhes de que os fiéis seriam poupados. Quem são os fiéis? Aqueles que acreditam em Jesus. E desde lá da época de Joel, já foi profetizado aquele final que temos lá em Apocalipse. Joel já preveu lá, já profetizou. Vê quanto tempo foi antes de Jesus. Já foi profetizado tudo que João falou lá em Apocalipse. Então, assim, não tem nada de fábulas. Tudo é verdadeiro que tem nas Escrituras. Por isso, essa mensagem hoje, essa palavra para nós, é para nós acreditarmos sim em Jesus. Nunca devemos ter nenhuma dúvida. Sempre devemos fazer o que Deus nos pede para fazer. Porque Deus, Ele quer sim nos salvar, nos ajudar, nos poupar de muitas coisas que estão por vir. E Deus quer nos poupar disso. Deus quer que sejamos o povo dele, assim como lá em Israel, ele sempre protegeu o povo. Quando a gente vê aquela fome, aquela devastação que teve pelos gafanhotos, né? Antes lá da Babilônia lá, teve aquela fome, os gafanhotos vieram, destruíram tudo, plantações, tudo, o povo não tinha mais nada o que comer, o que plantar, aquilo tudo foi Deus que permitiu, sim, porque eles estavam fazendo coisas para provocar Deus, como sempre, estátuas de prata, de bronze, tudo com ídolos, né? Então, o povo ficava, abandonava Deus, simplesmente abandonava, começavam a fazer tudo coisas por contas, coisas que desagradavam a Deus. Então, Deus acabava mandando aquele juízo todo para o povo, né? E já falavam naquela época do dia terrível do Senhor. Esse dia terrível, Deus sempre fala, tá próximo, né? Quantos anos passaram, porque para Deus 1000 anos é como um ano é como 1000 anos.
Então, nós nunca sabemos quando será, né, esse dia. Nós só temos que estar preparados. Preparados, porque assim como tudo é verdadeiro nessa Bíblia, tudo é verdadeiro, toda a história que foi contada aqui, não tem nada de mentira, nada pode ser acrescentado, nem um ponto, nem uma vírgula. Tudo que tem nesse livro é sagrado e santo. E nós temos que crer nele. Nós que somos cristãos temos que acreditar que um dia vai vir esse dia terrível do Senhor, né? E nós acreditamos, então nós temos que estar preparados. E qual é a preparação? Nós estar com as nossas lamparinas acesas, como as viúvas, como as virgens. Estarmos com as nossas lamparinas esperando o noivo. Porque nós somos a igreja, nós somos a noiva. E Deus promete, como Ele promete aqui que esse dia virá assim, Ele promete que Jesus vai vir buscar a noiva. E quem são a noiva? A noiva é a igreja, mas não é toda a igreja. A igreja que estiver com suas vestes limpas, com suas vestes puras. Então, igreja, quando ele fala igreja, são pessoas, não é só a igreja evangélica que vai, são pessoas puras de coração, pessoas que foram boas, pessoas que creram em Jesus, que sempre fizeram o seu melhor. Não é só o pessoal da igreja, não. São pessoas que Deus vai escolher pelo coração puro, pessoas que fizeram diferença, pessoas que valem a pena, pessoas que Ele vai levar sim, porque fizeram a diferença aqui na terra. Porque as pessoas que acreditam em Jesus, elas fazem diferença. Elas ajudam, elas procuram ajudar uns aos outros. É isso que Jesus quer de nós. Elas têm que passar a palavra de Jesus de algum jeito. Tem que falar dos ensinamentos de Jesus, de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que talvez Ele queira falar para você hoje. Então, eu deixo essa mensagem para você. Se ajudou, deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe, deixe um comentário, ative sininhos, todas essas coisas a gente tem que dizer, né, gente? O mais importante é que essa mensagem chegue às pessoas certas. E Deus quer muito falar com o seu povo, com a sua noiva. Deus está mandando muitos recados, avisos. Nós temos que estar vigilantes, sempre vigilantes, em todas as palavras que Deus quer que nós recebamos todos os dias. Amém? Fique na paz do Senhor. Glória a Deus.